Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deixe seu like, que é a forma como a plataforma entende que esse vídeo ele é relevante. E a palavra de Deus ela é a coisa mais relevante das nossas vidas. É aquilo que a gente tem de mais importante. Então hoje nós vamos falar sobre tendas. E para isso eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos para que a gente possa orar e Deus ele venha derramar a direção e o entendimento dele sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, querendo aprender mais de Ti. O Senhor é o único, Pai, caminho, a verdade e a vida, e nós queremos pautar a nossa vida somente na Tua verdade, somente no Teu caminho, somente no Senhor. Por isso eu peço que o Senhor venha trazer o Teu entendimento, Pai. Derrama o Teu discernimento sobre nós, sobre a vida dos meus irmãos, e que a Tua presença nos conduza neste momento agora, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Por que falar sobre tendas? Nos últimos dias, Deus ele tem falado muito comigo sobre isso, sobre tendas, sobre construções que nós às vezes estamos fazendo sem que Deus tenha pedido. E para isso nós vamos começar lendo uma palavra que está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Aqui, meus irmãos, a palavra nos mostra que o rei Davi ele já estava no seu palácio desfrutando de todas as regalias que vêm com o cargo de se tornar rei. Sim, existem muitas responsabilidades, porém existem também muitos benefícios. E diante disso, Davi ele começa a fazer uma comparação e começa a refletir. Eu, rei humano, e acredito eu que na boa intenção, com uma intenção boa em seu coração. Mas ele pensa: eu sou rei, mas sou humano, estou morando num palácio grandioso de cedro, e a arca da aliança, que representava a presença de Deus naquele período, está numa tenda? Não pode. Se eu que sou humano estou num palácio, Deus então tem que estar muito acima. Então ele se propõe em seu coração a construir um templo para Deus. E Deus ele permite que esse templo seja construído, não a partir de Davi, mas a partir de Salomão, o seu filho, porque Davi ele tinha muito sangue em suas mãos, por conta de todas as guerras, todas as batalhas que ele enfrentou e tudo que ele precisou passar para chegar a ser rei. Então Deus diz que vai permitir que Salomão construa o templo. Porém, eu gostaria de destacar antes da construção de templo, quando Deus ele responde a Davi. Ele diz o seguinte: por acaso eu, que sempre habitei de uma tenda a outra, de um tabernáculo a outro, em algum momento eu pedi um templo construído de cedro? A Bíblia retrata que Deus ele não pode habitar em coisas, em templos feitos por mãos humanas. Então, diante disso, Deus ele fala que nunca pediu. E essa é a reflexão que eu gostaria de trazer. Quantas coisas, até com a intenção boa em nosso coração, nós temos feito, porém Deus nunca pediu. E diante disso a gente começa a mudar a rota. Deus ele dá uma ordem e a gente começa até seguindo essa ordem. Porém, em algum momento desse caminho, por conta dos nossos pensamentos, das nossas ideias, os nossos ideais, a gente começa a achar que Deus quer algo que ele não quer, que ele nunca pediu. Assim como foi com Abraão, Deus ele deu uma ordem para Abraão. Abraão, que até então era Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus dá essa ordem para Abraão,
ele cumpre ela parcialmente, como nós já vimos aqui no canal. Ele leva Ló consigo, então ele não se desvinculou totalmente da sua parentela. E até que isso aconteceu, Deus ele não deu mais nenhuma nova direção para Abrão, porque ele não cumpriu e obedeceu totalmente, ele não permaneceu naquilo que era o centro da vontade de Deus. E diante disso, nós estamos saindo do centro da vontade de Deus e fazendo a nossa própria vontade, construindo coisas que Deus nunca pediu, fazendo coisas que Deus nunca nos pediu. Diante disso, eu quero ler mais uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, que retrata ainda melhor esse ponto que nós estamos trazendo aqui. Lá no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, versículo 28, a palavra nos diz o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Meus irmãos, eu acho essa passagem muito forte mesmo. Ela retrata a transfiguração de Jesus. O que é isso? Jesus ele sobe com os seus discípulos, os seus apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para orar no monte. E durante essa oração, a glória é tão grande, a presença é tão grande, Deus ele desce ali de tal forma que o rosto de Jesus começa a resplandecer, as suas vestes começam a brilhar. E então aparecem 2 pessoas, Moisés e Elias, também com um brilho diferente, né? Resplandecendo a glória e a luz de Deus. E diante disso, os discípulos que estavam dormindo acordam subitamente e Pedro fala: é bom que estejamos aqui, Senhor. Vamos fazer 3 tendas, uma para cada um, uma para o Senhor, mestre, uma para Moisés e uma para Elias. E eu acho interessante isso, porque a Bíblia faz questão de retratar, no finalzinho dessa frase, dessa fala de Pedro, ele não sabia o que estava falando. Aquele não era um momento, meu irmão, de construir algo. Aquele não era um momento de construir tendas, mas sim de contemplar a presença de Deus palpável naquele lugar. E quando a gente quer construir tendas, construir coisas e deixamos de contemplar a presença de Deus, nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós ficamos perdidos, nós perdemos a direção. Até que Deus ele precisa nos trazer de novo para o caminho, para o propósito. E diante disso, meus irmãos, o que eu quero deixar de reflexão? Nós temos, enquanto humanos, buscado construir muitas coisas. São igrejas grandiosas, estruturas grandiosas, painéis de LED, inúmeras conferências, e não me entendam mal, é importante que determinados movimentos aconteçam. Mas eu te faço uma pergunta. Eu não me lembro de uma época onde a gente tenha tido tantas conferências. E eu te pergunto, sinceramente, essas conferências, a médio e longo prazo, de fato, elas têm gerado frutos para o reino de Deus? Ou elas têm sido apenas movimentos? O avivamento, ele não é uma emoção, ele não é eu gritar na presença de Deus e me derramar somente naquele momento. O avivamento ele é uma transformação real, genuína de vida. Quando Cristo entra na minha vida, eu sou genuinamente transformado. Isso é o avivamento. E muitas vezes o avivamento, ele começa na simplicidade, muitas vezes não. É porque o evangelho ele é sobre simplicidade. Jesus ele era um homem simples. E nós temos perdido essa simplicidade e essência do evangelho, de simplesmente contemplar a presença de Deus no meu quarto, de me derramar, de me relacionar com Deus para construir grandes coisas. E diante disso, Deus ele não nos chamou para trabalhar para Ele. Ele nos chamou para estarmos nele. E a partir de estarmos na presença de Deus, a gente trabalha para Deus.
Por isso que muitos vão ouvir aquela frase dolorosa no final, que é: aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas aí eu fiz grandes coisas em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Você está certo, você construiu tendas. Mas eu não te chamei para construir tendas. Eu te chamei para contemplar a minha presença, para que nós tivéssemos um relacionamento, que é o princípio de Deus desde a criação do homem. Deus, ele se relacionava com Adão, e é para isso que Deus tem nos chamado, para nos relacionarmos com ele. Então, essa é a reflexão, que nós possamos de fato estar no centro da vontade de Deus, porque a gente tem feito muita coisa em nome de Deus que ele não está. A gente tem construído muita tenda, muitas estruturas, muitos templos, muitas coisas, e que Deus não está presente. Assim, quando Jesus ele confronta os fariseus que estavam ali vendendo coisas, transformaram a casa de Deus num mercado. Assim, muitas pessoas têm transformado a presença de Deus em algo vendável. E o evangelho de Deus, ele não se vende. Então, que nós possamos de fato viver a simplicidade do evangelho e parar de construir tendas e querer fazer coisas que Deus nunca nos pediu. Que essa mensagem te toque, que a graça de Deus esteja te acompanhando e conduzindo e trazendo entendimento para a sua vida. Um grande abraço, até mais.